Olha só, pessoal, quando nós pegamos aqui no caso, essa legenda aqui, ó, fica sempre no cantinho, né? No caso aqui está um pouco mais acima, mas pode ficar um pouco mais abaixo também, mas deixa eu explicar para vocês aqui. Quando se fala em relação de aço, aqui ele vem detalhando aqui quais são os elementos que ele está detalhando, certo? No caso aqui o nosso bloco 13, o tubulão 13, tá vendo? O bloco 16, tubulão 16, o nosso bloco 21 e o nosso tubulão 21. O que nós temos aqui? Lembra quando nós estávamos falando sobre a posição, sobre o N? Isso aqui, ó, a gente chama de posição, certo? Eu tenho um aço, dentro da construção civil a gente tem aqui, o que a gente se usa é o CA60 e o CA50, tranquilo? Então, quando eu falo posição, eu tenho aqui na posição 1, se a gente pegar lá, aonde que está lá o N1, ele vai estar falando que o diâmetro é 5.0, eu tenho duas quantidades. Se eu pegar aqui a quantidade que eu tenho, o comprimento unitário, que é 3,65, multiplicar esse vezes esse valor, vai me dar aqui o comprimento total, certinho? Da mesma forma, cada um deles aqui. Isso aqui pode variar, porque tem calculista, projetista lá, que no caso ele detalha, por exemplo, viga 1, ou tubulão 1, tubulão 2, tubulão 3. Nesse caso aqui, ó, o projetista ele repetiu. Por que eu falo que repetiu? Se a gente pegar aqui um exemplo aqui, ó, deixa eu ver se dá para ver aqui mesmo. Esse aqui, ó, 2N5, diâmetro de 8, comprimento 3,66. Então, se eu pegar aqui o N5 e vir aqui, ó, olha lá, aqui está confirmando que ele é diâmetro de 8, olha lá, diâmetro de 8, tá vendo? A posição 5, diâmetro de 8, só que colocar aqui a quantidade que é 4, só que na verdade aqui está 2. Então, quer dizer que em alguma parte, no caso aqui do meu projeto, tem algum lugar lá que tem mais duas barras também, certo? Mais duas barras com a mesma posição ou o mesmo nome lá, certo? Mas isso pode variar. Por que eu falo que pode variar? Porque ele poderia separar aqui no caso, vamos pôr o B13, ele vai, por exemplo, do 1 até o 4, depois daqui para baixo já entraria o B16 ou o T13, aí seguiria direto, aí daria vários números aqui. Ele preferiu no caso, colocar aqui, aonde que estiver repetindo, tiver o mesmo nome, no caso a mesma posição, quando a gente fala a mesma posição, o mesmo diâmetro, a mesma quantidade, o mesmo comprimento, ele vai, nesse caso aqui, ele colocou repetindo, ou seja, colocando tudo igual. Não sei se deu para vocês entenderem. Por quê? Deixa eu só repetir. Ele poderia colocar, separar no caso que o B13, colocar todas as armações dele, começaria no T13. Nesse caso aqui ele preferiu repetir, ou seja, pegou todos que fossem iguais, certinho? Espero que eu consegui te explicar isso aí. Mas vamos dar sequência aqui, ó. Vamos pegar um outro exemplo aqui. Vamos pegar aqui o N4. Olha lá, o N4 tá aqui, ó. Então, ou seja, lá ele tem... O que ele colocou? Ele colocou aqui, ó. N4 aqui, ó. N4 tá aqui no caso. Aqui não me fala qual que é o diâmetro e nem qual que é a minha barra. Mas aqui embaixo, aqui, ó. Deixa eu puxar aqui um pouquinho para vocês verem. Aqui, ó. Aqui embaixo que ele já me mostrou. Ou seja, aqui ele me falou que é 5. Olha lá, o N4. Aqui tá falando que é 15 a quantidade. Então, sempre quando a gente vê aqui, ó. A gente vê primeiro quantidade, posição, diâmetro da barra e comprimento. Tranquilo? Então aqui, ó, o meu caso do meu N4, ele me falou o quê? Que é 5. Aqui tá me falando que é 15, ou seja, tem mais algum lugar aí que repete essa mesma barra. O diâmetro de 8, certinho? O comprimento dela 3,66. Se eu pegar aqui 15 vezes esse valor, você pode até fazer a conta depois aí, vai me dar esse resultado aqui. Tranquilo? Aqui mais embaixo aqui, ó, ele já me dá também o quê? O resumo do aço. O que eu tenho aqui? Todas as armações, que no caso é o CA50, no meu caso, para essa prancha aqui, ó, deixa eu voltar aqui um pouquinho, para esse caso aqui, ó, ele está me falando que é o quê? Que é o diâmetro de 8 e as barras de meia, 12.5, é tudo CA50. O CA60 já é uma barra de 5 milímetros. Aqui ele me dá o comprimento total de todas as barras que eu tenho aqui de 8 milímetros, certo? Aqui é o comprimento total da barra, você pode até fazer uma relação aqui, levando em consideração, lógico, você tem que colocar um ponto de perca aí. Aqui no caso aqui o de 5.0, e aqui também ele me dá o que? O peso. Lembrando que aqui, pessoal, que aqui, ó, isso aqui é muito importante. Ele está me falando que é em milímetro, aqui está me falando que é em metro, e aqui está me falando que é em quilo. Ou seja, o peso mais 7% de todas as barras, no caso de 8, é essa, no caso de 12.5 e a de 5.0. Beleza? Então aqui me fala também o peso total que eu tenho aqui, ou seja, já fazendo a somatória das barras que eu tenho, ou seja, se você fizer a conta aqui, ó, no caso do CA50 vai te dar essa aqui, e do CA60, que é somente aqui, ele simplesmente repetiu aqui na parte K, beleza? Volume concreto,
No caso aqui ele está me falando que é o C25, quando a gente fala C25, é o FCK do meu concreto, é um 25 MPa, eu tenho 5,17 metros cúbicos, certo? Área de forma minha, 9 metros e 72 metros quadrados, tranquilo? Então, o que a gente tem que tomar cuidado? Depois eu posso até gravar, se caso você tenha um pouco de dificuldade em transformação de unidade de medida, onde eu, pelo menos, eu uso uma tabela onde a gente explica passo a passo disso aqui, como é que você enxerga, como é que você transforma, para quê? Para a gente não confundir isso, principalmente na hora de você fazer um cálculo de volume e um cálculo de área, certinho? Então, se você gostou do vídeo aí, compartilhe aí, deixe seu gostei, deixe seu comentário aí, que a gente começou essa série, então tem muita coisa para a gente poder passar, certinho? Forte abraço, até a próxima aí.